Bom dia, então vamos começar mais uma aula. Nosso conteúdo desta aula, a gente dá início ao tema linha do tempo. Basicamente, a gente vai falar sobre a história da arte. O nosso primeiro tema da história da arte a ser abordado será a pré-história ou arte rupestre. Ela surge há mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo e vai durar até mais ou menos cerca de 3.200 anos antes de Cristo. As principais características desse período serão os desenhos nas paredes das cavernas e as esculturas em pedra e metal. Lembrando que aqui a gente vai abordar de uma forma um pouco mais genérica, mas é importante lembrar que a gente tem fases diferentes nesse período rupestre. Nós temos o período paleolítico, neolítico e mesolítico, tá? Onde a gente tem algumas diferenças na produção artística desse período. A gente vai falar de uma coisa um pouco mais generalizada na aula de hoje. Os fatos históricos que marcam a pré-história, que marcam o período da arte pré-histórica, são o surgimento do homem. O homem, a partir do momento em que ele surge, ele começa a produzir arte. Então, o dado mais antigo que nós temos são algumas pinturas que datam de 40 mil anos antes de Cristo, mas a qualquer momento pode surgir uma nova descoberta com uma data anterior a isso. O uso do fogo e a utilização da escrita pictórica. Então começa-se a ideia, não é uma escrita propriamente dita, com as letras que nós conhecemos, mas já se inicia um processo de criação de símbolos, de signos que dizem, trazem ali a ideia de uma comunicação entre eles. A escultura, o que marca a escultura vão ser as figuras femininas, pequenas estatuetas que vão medir de cerca de 4 a 11 centímetros. Acredita-se que essas esculturas femininas elas sejam ritualísticas, então elas traziam a ideia da fertilidade e as mulheres carregariam consigo essas pequenas estatuetas para que elas conseguissem ter uma fertilidade maior. Lembrando que nesse período, quanto mais filhos significava a preservação da espécie, aumentar o grupo e ter mais pessoas para poder caçar e ir em busca de alimentos. A principal escultura mais conhecida hoje é a determinada Vênus de Willendorf. Tá? Vênus a gente utiliza para denominar figuras femininas na história da arte, em homenagem à deusa Vênus, e de Willendorf porque Willendorf foi a região onde essa estatueta ela foi encontrada. Na pintura, nós temos a presença das mãos em negativo, vão ser uma das primeiras pinturas a surgirem. Essa técnica ela consistia em colocar as mãos na parede da caverna e salpicar tinta. Geralmente essa tinta era feita com base em elementos naturais, sangue, folhagens, frutos, gordura. Eles então colocavam a mão na parede da caverna e espirravam tinta em cima da mão. Quando eles tiravam a mão, tinha ali o espaço aonde a mão estava vazia, limpa e o entorno da mão todo pintado. As cenas cotidianas, retratos do que acontecia no grupo, retratos principalmente, cenas de caça. Não eram todos os integrantes do grupo que podiam produzir pinturas, que podiam pintar nas paredes da caverna. Eram alguns membros específicos do grupo, geralmente os líderes
espirituais, religiosos, que iam fazer esse ritual, onde eles retratavam as cenas de caça, acreditando então que seria muito mais fácil atingir o objetivo da caça. Eles não tinham uma preocupação estética com a representação do ser humano, então era uma representação bem figurativa, aqueles homens palitinhos, e os animais, eles tinham uma preocupação bem mais intensificada, o realismo era bem maior, porque quanto mais claro, mais nítido ficava qual era o animal que era o objetivo da caça, mais fácil seria essa caça então. Na arquitetura, nós temos a utilização das cavernas, lembrando que a gente tem diferenças pontuais entre a pré-história na Europa, por assim dizer, e no Brasil vão ter elementos bem diferenciados. Enquanto na Europa essas pinturas elas se concentram no interior das cavernas, nas áreas mais profundas da caverna, no Brasil essas pinturas elas se encontram na área de fácil acesso, início de cavernas, ou até mesmo na região externa, em pedras externas dessas cavernas. A estrutura mítica formada por dólmens, menires, a mais conhecida é o Stonehenge, tá, na Inglaterra. O Stonehenge, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma fotografia e falar um pouquinho mais sobre ele. No Brasil, então, nós temos a maior quantidade de registro que nós temos é na Serra da Capivara, mas nós encontramos artes pré-históricas em todos os estados brasileiros, praticamente. E o crânio da primeira mulher, né, da mulher mais antiga, que é o crânio da Luzia, que infelizmente estava no Museu Nacional, que foi acometido por um incêndio ano passado, e ele foi resgatado, mas agora existe todo um processo de restauro até que ele possa ser exposto novamente, né? Então aqui eu trouxe para vocês a primeira imagem, é a Vênus de Willendorf, lembrando que ela mede cerca de 11 centímetros, as formas arredondadas é para remeter essa ideia da fertilidade, lembrando que ela era como uma espécie de amuleto da fertilidade. E o Stonehenge, que fica na Inglaterra, até hoje não se sabe exatamente como essas pedras foram afixadas. Eles conseguiram fazer essa estrutura arquitetônica. Há registros que essas pedras elas vieram de um entorno de cerca de 400 metros da região. Elas medem por volta de 5 metros de altura, pesam cerca de 25 toneladas cada uma. Existe toda uma estrutura. Imaginem, né? A gente fica hoje pensando como eles podem ter erguido essas pedras, lembrando que elas estão mais alguns metros para dentro da terra também. São 5 metros expostos fora da terra, e a gente ainda tem as estruturas que estão colocadas acima, as pedras que estão colocadas acima. Ele tem cerca de 86 metros de diâmetro, esse círculo maior, esse círculo externo, tá? Lembrando que ele tem um círculo interno que tem cerca de 30 metros de diâmetro. Recentemente foi encontrado a alguns quilômetros na mesma região, na Inglaterra, um novo Stonehenge, ainda não tem uma denominação diferente, em que as pedras medem cerca de 4 metros de altura, mas ele tem uma dimensão muito maior do que o Stonehenge original, que é esse que vocês estão vendo na fotografia. O novo Stonehenge,
ele tem cerca de 500 metros de diâmetro e 1,5 km de circunferência, tá? Segundo os dados que foram levantados. Então, com relação à arte pré-histórica, arte rupestre, é isso. Até a próxima aula.